coisa eu corto depois. Boa tarde, eu sou Vanessa, né? Sou diretora aqui da escola do Semi Alegria, né? Semi Alvimar Dias da Silva. E a gente está aqui hoje com a Sainara, né? Que vai fazer uma entrevista pra gente, para trazer algumas perguntas. Sim. Boa tarde, meu nome é Andréia, meu primeiro ano aqui como vice da Vanessa, né? E a gente vai responder as perguntas que vai ser colocado aqui pra gente. Sim, tá. O presente formulário tem como objetivo descobrir a familiaridade e conhecimento da população referente ao PMPI, né, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, no que lhe concerne e a sua função e o impacto que o plano causa na sociedade. O questionário tem foco no projeto Protegendo a Infância, campanha de prevenção à violência infantil, a fim de colher informações relacionadas ao plano referente ao projeto. Deste modo, a equipe é composta por 4 integrantes do curso de Bacharel em Direito da Universidade Professor Edson Antônio Velano. Vou iniciar as perguntas. Considerando os dados apontados no PMPI relacionado ao registro de crianças de 0 a 6 anos de idade, portadores do vírus da vou cortar, né, que eu coloquei o nome esquisito aqui. Portadores do vírus da HIV, no que diz respeito à taxa de gestantes que não realizaram acompanhamento do pré-natal em 2021. Ai, tô nervosa. Nossa, o coração tá... Nossa, vou começar de novo. Considerando os dados apontados no PMPI relacionado ao registro de crianças de 0 a 6 anos de idade portadores do vírus HIV, no que lhe diz respeito à taxa de gestantes que não realizaram acompanhamento de pré-natal em 2020 é de 2,63%, e gestantes que realizaram mais de 7 consultas no pré-natal é de 74,44%. De que maneira o pré-natal contribui na prevenção da transmissão do vírus? Sabe? Assim, no conhecimento da minha parte, o pré-natal já, assim, já ajuda as mães, assim, em tudo, né? Já ajuda a prevenir a saúde dela e da criança, né? Com exames, né, específicos, né? O aparelho de ultrassom, que dá para diagnosticar algum problema que a criança for ter com antecedências. E, né, no caso, se até o HIV, a criança, né, no próprio parto não tem contato com o sangue da mãe. Então ele é muito importante para a mãe, né, e para a criança. Sim, a partir do pré-natal, né, a criança tem uma possibilidade maior, né, tem uma chance maior de vir saudável e, igual a Vanessa falou, se a mãe for portadora, já ter os cuidados necessários para não ter esse contato, Sim. né? Porque partindo do ponto, na realização do pré-natal é realizado os exames, né? Sim. E aí nisso consegue captar alguma doença e prevenir. Porque proteger a infância não começa a partir do nascimento da criança, mas antes já, né? A gestação da mãe, e é responsabilidade da mãe ter esse cuidado, né? Ao gerir uma criança. Tá. Na opinião de vocês, a evasão escolar contribui de maneira significativa para o aumento de violência contra crianças? Sim, né, assim, você fala as crianças que frequentam a escola. Evasão, parar de frequentar a escola. Isso, Sim. prejudica muito. Prejudica Que assim, na escola, desde bem pequenos, assim, a gente já trabalha com as crianças de uma maneira diversificada para eles, né? Por exemplo, esses dias a gente tem um projeto que a Guarda Municipal ajuda a gente, além dos professores, os projetos que os professores têm que trabalhar, né? Que violência, abuso, às vezes você acha uma palavra assim muito forte para a criança, né, de 0 a 3 anos, 0 a 6, que é o nosso caso aqui, só que aqui tem projetos e maneiras, atividades que a gente consegue fazer com as crianças para elas aprenderem, já que aquilo não é normal. Que aquilo que se acontece na casa delas, né, entre o pai e a mãe, violência, se acontece abuso, que a criança já fica aprendendo aqui na escola que não é normal. Tem que ser falado. Que não é normal, tem que ser falado. E a criança pega assim eles pegam assim, eles veem a professora como uma pessoa, como uma amiga, eles pegam uma confiança na professora, a DH cuida dele, que eles acabam, às vezes, se tiver com algum problema acontecendo alguma coisa, aí eles contam para elas. A gente chama a mãe, conversa, sabe? A gente, né, dá os projetos também para eles, através de brincadeiras, de teatrinho, ensinando que aquilo não pode, né? Aí o projeto que aquilo não pode. Aí o projeto parte a partir das professoras, né? As professoras, tem a Guarda Municipal também, que apoia a gente aqui em vários projetos na escola. Aí isso tudo ajuda, e a criança se abre, fala. Às vezes nem assim, a criança não está sendo, às vezes um casal discutindo perto da criança, acha que aquilo não está prejudicando a criança, mas prejudica. E a criança chega na escola e fala pra gente.
E aí a escola né? cria um ambiente propício, né, para denúncias Isso, e um ambiente isso. seguro, né? A gente tem como é que fala, a moça lá da Cristiane, ela assistente social, isso. Assistente social. Aqui dentro? Ela cuida de todos os CMEs da prefeitura. Tá. Ela cuida de todos os CMEs. Aí, assim, o que a gente vê em algum caso, assim, de desconfiança de alguma coisa, aí a gente passa para ela. Ela vai visitar a casa. E ela sempre está em prontidão? Assim? Sempre. E tem um conselho tutelar também, né? Em casos mais graves, né? Mas assim, anos de escola, né? A gente escuta falar muita coisa, né? Você já deve ter muita experiência também. Nossa. Aqui vocês acionam com frequência a assistente social e o conselho tutelar? Assim, graças a Deus não, tá um ambiente assim, muito bom, né? Muito agradável, né, André? Isso. Né, os pais, assim, são participativos e tal, assim, esse ano, assim, você vê, esse ano até agora a gente não precisou, né? Ela veio aqui fazer visita para casa do ano passado ainda, né, que ela continua fazendo visita, mas a escola mesmo esse ano até agora a gente não precisou acionar nem conselho, nem assistente social. E vale lembrar que no caso da evasão escolar, até a Vanessa mesmo já falou comigo sobre isso aqui, a vaga para a criança, além de ser um direito dela, né? O direito de permanecer na escola, às vezes ela dá prioridade para alguma criança que ela vê que o ambiente familiar é menos propício do que o ambiente escolar. Então ela prefere dar a vaga para a criança porque na escola a criança está num ambiente mais seguro, mais favorável tem para uma ela. rede de apoio maior. Porque geralmente os casos, 81% dos casos ocorrem dentro de casa de violência, né? Então para a criança ter um escape ali ou algo de socorro mesmo, a ajuda é fora de casa, né? Porque geralmente dentro de casa não tem, infelizmente, né? Ao contrário. E até vizinhos, às vezes, ficam sem jeito, né? Não tem coragem de denunciar um conselho tutelar, alguma coisa. A gente tem vizinhos que às vezes procuram a escola para falar que o menino estuda aqui, né? Na casa dele tá acontecendo isso e isso. Porque eles não têm coragem. É medo também, né? A população tem medo de ainda mais em caso de abuso sexual, é um assunto bem complexo, né? O pessoal geralmente tem medo, porque aí tem que levar a criança ao médico, tem que pegar a criança à frente. É coisa muito séria, né? Isso. Eu ia perguntar isso agora. Em relação aos crimes sexuais registrados no município de Alfenas entre o ano de 2019 e 2020, apontado para 61 números de casos, que no PMPI, né, diz que nesse período foi 61 números de casos registrados. Na sua opinião, o que dificulta que mais casos sejam devidamente denunciados? Acho que o que dificulta, é o medo assim, o medo das pessoas, vizinhos próximos de denunciar, né, aquela velha história, né, que se cai, briga de marido e mulher, não se mete com mulher, não sei o que, o problema é dele, né, e assim, também a criança também, quando é menorzinha, é difícil a gente diagnosticar, de perceber isso, mas percebendo, né, é encaminhado, graças a Deus a gente assim, nunca teve aqui caso aqui na escola, mas a gente já escutou falar por aí, né. E assim, e também assim, o povo não gosta de entrar muito no meio. Aí a criança maior já tem aquele receio também de falar, aquele medo de falar, às vezes é ameaça, né? Ameaça. Que sofre até a própria criança. Então, por isso que é uma coisa que tem que trabalhar, né, desde pequenininho, para eles crescer, sabendo que aquilo não pode estar acontecendo, não é normal, que é uma maneira de encorajar eles a falarem, né? O que eles estão passando. Assim, apresentar projetos que mostram que tipo de atitude, que tipo de carícia não é o ideal para né? Isso. E aí, a partir do conhecimento, eles têm esse conhecimento do que pode e não pode para partir a denúncia, né? Ensinar desde pequenininho, né? Sim. Esse dia que a gente fez, a guarda vieram aqui, aí eles fizeram esse projeto no jardim, criança de 3 anos. Ela fez um teatrinho, contou a historinha, colocou os bonecos com as mãozinhas onde não pode colocar. E ela chamou as crianças da sala e perguntou, chamou de 2 em 2 lá na frente e perguntou para eles onde que pode pôr a mão, onde que não pode. E todos fizeram certinho. Uma coisa foi que esse ensinando, ano, né, foi esse ano. Isso é uma coisa que ensinando eles desde agora, eles vão crescendo já sabendo se proteger, sabendo, né? Sim, esse projeto partiu do município mesmo ou vocês que foram atrás para esse é um projeto que a Vanessa com a Alessandra da Guarda fazem. Vários projetos do trânsito, do bullying, sabe? Já é rotina, e aí mesmo. Esse ano eu chamei elas. Aí eu fechei com elas esse ano inteiro para ter elas aqui. Que legal. Então tem que partir da escola para vir. A partir da necessidade da escola, né? Se às vezes a gestão observa alguma coisa que não está muito legal, ou a professora observa alguma coisa em sala de aula, aí ela
impede que porque é o importante a projeto gente seja estar, aplicado. vocês como frente, assim, né, tem que estar de olho no que está acontecendo e de alguma maneira poder ajudar a criança. É o vínculo, né? Sim. Criar o vínculo para que a criança tenha confiança em se abrir com quem está aqui mais próximo E dela. ficar de olho nos sinais, né, também. De olho nos sinais. E as crianças maiores, eu trabalho há bastante tempo com crianças maiores e Você fala a elas, partir dos 6 anos? sim, são assim mais difíceis ainda para se abrir com a gente por conta do medo da família mesmo. Medo de sofrer represália dentro de casa, né? Então, às vezes a gente percebe alguma coisa, quer conversar sobre, mas a gente vai deixando a criança pegar aquela confiança e falar realmente o que acontece. E muitas vezes a escola nem precisa aprofundar nisso. Observou algum sinal, já pega e chama o conselho tutelar, e é o conselho, a psicóloga que vai conversar com ele sobre isso e vai conseguir chegar na questão. E eles sempre estão de prontidão, sempre esse Sempre, assunto, conselho tutelar sempre está ali de prontidão, todas as vezes que precisamos chamar em outra escola, eles atendem, eles vêm, conversam com a criança, depois chamam a família e vai tentando solucionar. Deixa eu travar aqui, senão fica muito corto. Ai. Qual é o principal desafio que você identifica na prevenção e enfrentamento da violência contra a primeira infância em Alfenas? Qual é o principal desafio? Às vezes ali falta de recursos, né? Capacitação dos profissionais. Vocês acham que é um desafio assim para a proteção da primeira infância? O que a gente vê assim, às vezes eu acho que falhas que vêm assim mais lá de cima mesmo. Porque assim, não aqui, mas assim, que a gente escuta falar por aí, coisas que acontecem, por exemplo, acontece um caso de abuso na casa, alguma coisa, e essa criança, né, continua ali naquele ambiente, sabe, continua, né, naquela casa onde que aconteceu, que tenta conviver com aquilo, ou às vezes é a mãe, né, que esconde, né, dos outros, não pede ajuda, né, não sabe. Eu acho que, porque assim, por parte, assim, acho que da escola, das pessoas, as pessoas, né, sempre consegue lidar bem, sempre quer ajudar quando desconfia de algo, sabe? Mas acaba que muitas vezes é igual a Vanessa está citando aqui. São tomadas providências, porém não depende só de vocês, não depende aqui, só né? daqui. Mas assim, daqui a pouco você pensa que está tudo bem, que a criança vai ser socorrida naquela situação e de repente a criança volta de novo. Então a maior dificuldade a denúncia até ela é feita, ela é recebida de maneira correta, bem recebida pelos responsáveis, mas a partir daí que vocês não têm controle, pronto, aí já não vê bons resultados. Não vê muitos resultados não. Negligência mesmo, né? Negligência mesmo. Porque às vezes a gente está fazendo a nossa parte, né? Mas assim, o povo aí o povo não ajuda, né? Por exemplo, às vezes, né, só a gente fazendo denúncias, coisas, tem que tudo, né, correr bem, né? Todo mundo tem que se juntar. Tudo jóia? Ah, que bom. Minha nona foi direito e tem que estar. Tá bom. Só que não, tá? Você já viu o comportamento aqui, ó? Eu já vou te organizar. Eu vou mexer. Você já vai mexer para fazer. É porque assim, não é, a gente faz a nossa parte, denuncia, porém, é muito duro dizer isso, né? As pessoas que têm que estar à frente, geralmente é a família, né? Mas, infelizmente, a violência ocorre dentro da casa. Dentro da casa. Né? E a partir do momento que a pessoa denuncia, faz a sua parte como cidadão, porque na Constituição diz que a população, os cidadãos, né? Eles são responsáveis pela segurança da criança, né? Então, a partir do momento que a gente cumpre com a nossa obrigação... Ele já não está mais ao nosso alcance, né? Aí tem os órgãos que
deveriam ser competentes, né, para É tomar porque aí conta tem disso. questão de prova, tem questão de fazer exames, aí a família pode evadir neste momento, Sim. né? E na maioria dos casos que eu já fiquei sabendo, que de criança em escola que eu estava, até foi tirada a criança de casa e depois retornou, aí fazer uma análise, não pode retornar para o seio familiar. E hoje continua na mesma coisa, então assim, é quase que enxugar gelo, né? Sim. Mas a gente precisa fazer a parte da gente. É algo assim que começa de maneira adequada, vai até um certo ponto de maneira eficaz. Eficaz. Mas Chega é num triste certo ver uma situação momento. dessa, porque envolve muitas coisas, né? Principalmente o emocional da criança, né? Uhum. E, inclusive, essa pergunta não tá nem aqui, mas surgiu agora. Assim, depois, as crianças, elas chegam aqui, vocês ficam sabendo se elas já passaram por algo parecido ou vocês não têm acesso? Geralmente, os pais relatam se teve algum, porque geralmente aqui que a criança é pequena, ela pode chegar com uns comportamentos diferenciados, né? Meio atípico. Então, geralmente, nas escolas que eu trabalhei até hoje, os pais comunicam. Eles comunicam à escola que aconteceu algo. Tá. Foi isso. A integração, né, Ela tá bem tranquila, tá? Na integração da criança, eles já comunicam. As coisinhas básicas, tá? Isso. o plano municipal, ele tem alguns projetos, né, para criança. Entretanto, eu não notei que a partir do momento que a escola é comunicada sobre esses delitos que é cometido com a criança, não tem um plano ou algo a seguir a partir desse momento. Vocês, né, sabem deste assunto, que a criança foi violentada, mas a partir desse momento vocês seguem algo direitinho pela prefeitura ou é algo da escola mesmo, que surge um plano e Geralmente dependendo da da necessidade vai... Geralmente é algo da escola mesmo, para lidar com aquela criança e com a situação que ela já viveu, com os traumas que ela trouxe, né? Geralmente é a escola mesmo que desenvolve alguma... por exemplo, em outra escola que são maiorzinhos, sempre tem uma psicóloga disponível que conversa, quando a criança apresenta um quadro de comportamento diferente, chama, conversa, tenta entender o que aconteceu, os traumas que foi deixado. Geralmente, uma psicóloga na escola dos maiores, ela conversa e tenta ajudar nesse sentido. Mas a prefeitura em si não tem nenhum plano para seguir a partir desse momento que a família relatou que a criança já passou por um abuso ou por uma violência de alguma forma. Então tá a partir de vocês mesmo, né? Tá na mão de Tá, vocês da ali, vendo a escola. necessidade do que tá acontecendo e até para não influenciar outras Sim. crianças, né? Porque a gente sabe, em caso de abusos, a pessoa começa a ter alguns comportamentos que podem influenciar outras pessoas ali, outras crianças, né? E assim, na Isso. inocência mesmo, né? Por falta de saber o que está acontecendo. O maior problema é esse, né? Porque, infelizmente, as pessoas aproveitam da inocência, né? De não saber para cometer esse delito, né? De forma, às vezes, um pouco nojento dizer, mas de forma, assim, carinhosa, por ser, assim, no meio familiar. Sim. E aí aproveita dessa inocência, né? E aí, infelizmente, a criança acaba partilhando isso de Na maneira... escola. Né? E às vezes assim, nem é chegar ao ato, assim, né? A tocar na mas, criança. sim. Por exemplo, se um casal, né? Só de, às vezes, tem uma relação na frente da criança. Sim. A criança vê aquilo, né? E acha que é normal, desperta que a curiosidade, né? E vai que chega na escola, que tem que querer fazer com um coleguinha, né? Chegar perto, Mostrar. Né? Querer beijar, querer mostrar alguma coisa, né? Porque na primeira infância, né, de 0 a 6 anos de idade, o neurodesenvolvimento começa a desenvolver, né? Neste período, ela capta muitas coisas, a criança, né? Então, a gente tem que sempre ficar diligente nessas coisas. O PMPI de Alfenas inclui ações específicas de prevenção e enfrentamento da violência contra a primeira infância? Vocês têm algum projeto aqui proposto na prefeitura para seguir, que nem ela falou, não tem nada que vocês possam seguir vindo da prefeitura, né? Mas... assim, o que eles fazem, assim, eles pedem para
Assim, fala para a professora para trabalhar os projetos com as crianças, Trabalhar né? os projetos. É a professora que vai criar, né, o plano dela, a atividade sim, dela, a né? Que parte vai, da criatividade né, da escola é, mesmo. agora vir deles já alguma coisa pronta, assim, né, para Não. ser aplicada, essas coisas, não. Né? Tá. Os projetos eles nascem aqui mesmo, né? Isso. Assim, Antigamente já teve, né? Uma vez Já. a cartilha, já teve já cartilha, teve assim, cartilha. os maiores, né? As crianças maiores. Eu Primeira tive, infância não. eu tive, né, pesquisando, porque assim é muito, né, vago. Quando eu tive pesquisando sobre projetos, e aí a prefeitura ela não pega esse projeto que vocês fazem e de alguma maneira eles não publicam, né? Não. Não, assim, às vezes a publicação é bem assim, como é que É por fala? parte Bem, de vocês mesmo. não, é bem formal, bem É assim, bem- curtinho, assim, por exemplo, né? Apresenta trabalhando- numa formação de professores. É, Ah, isso. sim, bem assim, no Bem núcleo bem sucinto, escolar. uma Isso, coisa aham. bem. Certo. Ah, então por isso bem que eu tive assim. dificuldade Uhum, Por no isso, processo. é. Ah, aham. tá. Na sua opinião, quais são as principais ações que o poder público pode tomar para reduzir a violência contra a primeira infância em Alfenas? Vocês acham que implementar programas de apoio, ou é porque assim, é muito extenso, né, o tipo de violência contra a criança? São diversas violências, a partir de negligência, de negar a alimentação à criança, tem vários tipos, né, de violência, mas assim, na escola, vocês acham que pode entrar algum programa que pode auxiliar mais esse tipo de violência? É, legal, porque às vezes vindo uma coisa de fora, né, André? É. Vindo uma coisa de fora, assim, até para professores, mas quem ainda está aqui dentro da escola, se abre, né, assim, mais a mente, você traz mais conhecimento no jeito de falar, porque é uma coisa, pessoa vindo de fora, se auxiliando, né, trazendo ideias para isso, assim, seria interessante. É porque eu falei com a André, ela disse que a partir do momento que vocês recebem a denúncia, da integração da criança aqui na escola, aí geralmente os pais, né, aqueles que sabem, comunicam, e aí vocês ficam cientes, e aí conforme a criança, vocês vão vendo o comportamento, vocês vão vendo o que é preciso implementar ali naquela criança, às vezes uma conversa, às vezes separar a alimentação, enfim. E parte tudo de vocês, né? Faz o caminhamento ao psicólogo, né? Talvez eu acho que um psicólogo que atuasse dentro Isso. da escola mesmo. Sim. Isso seria ótimo. Que não precisasse da gente observar primeiro, fazer um relatório, depois a mãe tentar um encaminhamento, levar um encaminhamento, marcar. Isso é coisa que leva tempo. E para além dos muros da escola, das escolas em geral, que eu tô falando, não só da primeira infância, eu acho que deveria haver mais flexibilidade para denúncias, aonde elas fossem colhidas e averiguadas imediatamente. E vou além. Eu penso que quando chega na mão dos responsáveis, igual a gente comentou anteriormente, e fica para ali, eu acho que aquilo, por mais que doa falar que está tirando uma criança da família, eu acho que é necessário. É necessário. É uma coisa que às vezes a gente que está do lado de cá não possa nem imaginar o que aquela criança está passando, porque às vezes ela também não sabe nem demonstrar para a gente o que ela sofre. Neste caso, ocorre a violência constitucional, né, que é a segunda violência. Geralmente a criança ela tem iniciativa de fazer a denúncia, é apoiada nas escolas ou em outros lugares, e aí ela vai partir para a denúncia. E aí já não para finalizar a denúncia, já não é de responsabilidade da quem denunciou, né, quem apoiou, são os professores, enfim. E aí isso vai ali para o órgão público, de fato, e aí ali acontece mais uma vez a violência constitucional, que é quando a criança é negligenciada, né, quando a criança não é bem ouvida. Então, assim, tanto nesse projeto, a gente está propondo uma ouvidoria, assim, com psicólogos dentro da escola, né, fazer um ambiente propício, né, para que haja as denúncias de maneira separada, com uma sala que tem tudo, né, as cores também influenciam muito, né. Então, achei interessante, porque a gente também propôs isso no nosso projeto. Por incrível que pareça, a ouvidoria. Hoje, quando eu estava vindo embora da outra escola para ir em casa almoçar, uma pessoa me parou e falou que precisava falar comigo.
E ela falou que passou esses dias aí, não especificou que dia, muito agoniada, porque uma aluna, que era minha aluna o ano passado, estava sofrendo algum tipo de violência na casa, que é vizinha. E ela não sabe como proceder, ela não sabe o que fazer. Aí eu falei pra ela que eu vou mandar o número do Conselho Tutelar, que é um número de plantão, pra ela tá fazendo essa denúncia. Aí ela me colocou que ela tem muito medo de fazer essa denúncia, de fazer esse tipo de denúncia. Falei, mas a agonia que a gente fica de ver uma criança gritando, chorando, implorando, não sabe o que está acontecendo dentro de uma casa. Então, partindo, eu não sei se essa pessoa que você falou, ela é responsável por alguma turma escolar, né? Ela tá de frente. Então, você acha que falta instrução, assim, nas escolas, para as pessoas tomarem... Falta instrução nas escolas e falta canais que atendam, assim, de prontidão, com anonimato e tudo. Acho que falta muito isso. Porque assim não porque tem muitas pessoas têm medo. Tem medo. Ela falou pra mim, eu fiquei agoniada. Aí eu fui, e ela falou, eu pensei em você, mas eu não vou ligar pra André essa hora. Então, assim, aí ela me relatou isso e por incrível que pareça, foi hoje. Isso foi hoje que ela me falou. E eu aconselhei a ela que fizesse uma ligação pro Conselho Tutelar para vir averiguar. Aí já está na mão dele, depois eles vê o que pode ser feito. Quando vocês denunciam, vocês não podem fazer uma denúncia anônima, né? Porque eles vão vir na escola, vai aparecer o nome de vocês, tem que dar assim a cara a tapa. A cara a tapa. E sempre se depois sobra para a escola, por exemplo, aí a criança tá sofrendo abuso, tá sendo abandonada, tá tendo algum tipo de cases lá com a criança, tá acontecendo, eles pegam a criança, quando é criança de escola, eles pegam a criança na escola. Aí eles vêm aqui e tiram a criança aqui da escola. E aí sobra para a escola. Aí a família, a escola vira inimiga dela. A diretora da escola, a professora, aí vira tudo inimiga da família. E nessa hora aí vem na escola, ameaça a gente, né? Também... Xinga, a gente sofre ameaças parte deles e aí não tem ninguém para proteger a gente nessa hora. Isso também dificulta muito, né, realizar, porque às vezes, né, dependendo da família, a gente sabe que às vezes são famílias assim que são propícias, né, a cometer crimes, e aí vocês como responsáveis por essas crianças, ao analisar o tipo de família, fica com receio também pelo medo. A gente não pode deixar de denunciar porque a gente vai ser negligente, né? Sim. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente denuncia, também depois não tem ninguém para resguardar a gente. Mas quando acontece, por exemplo, eu enquanto professora, que um aluno meu chegou na sala e ele estava com marcas, com hematomas, eu não tive medo não, porque era uma coisa que eu vi e que eu não podia ficar fingindo que eu não estava vendo. Né? Para alguém eu tenho que passar. Aí eu levei ao conhecimento da direção, que foi chamar a mãe, chamar o conselho, me pedir um relatório sobre o que tinha acontecido. É mais fácil quando a gente consegue ver alguma coisa, você se agarra, comprova aquilo. Então é mais fácil do que, por exemplo, uma violência psicológica, né? Aí você não consegue, porque às vezes a criança também não se abre, não consegue falar. Você vê que tem algo errado, mas você não consegue detectar e nem que ela fale. É porque você, né, faz a parte de vocês aqui na escola. Aí a criança vai ter contato com a família de novo. E essa família vai ter contato com vocês de novo. E aí pode ocorrer, né, ameaças e algum tipo de... Por isso que E a gente sempre fala com os pais. Antes de falar com o conselho, a gente fala com os pais mesmo. Os pais perguntam, e vocês, assim, eles são receptivos ou geralmente brigam? Não, assim, na hora eles assustam, né? Eles assustam, falam que não é aquilo, que não sei o que, né? Assusta, né? Por isso que eu penso que deveria ter mais canais onde não só a escola fizesse essas denúncias, mas um vizinho, alguém que passou na rua em frente ali, que tivesse acesso a um telefone, que eles pudessem falar sem ter anônima, sem se identificar. Eu acho que isso poderia ser muito efetivo. Isso poderia dar resultado. Maior, uma rede de apoio para que qualquer pessoa pudesse fazer, não ficar somente por conta da escola, perceber essas coisas e ter que bater de frente com a família. Porque vocês têm que
se identificar, né? Tem que se identificar. Ou se tivesse uma pessoa, né, por exemplo, uma pessoa que a gente pudesse chamar, né, no caso dessa, uma pessoa, né, de uma hora dessa, a gente pudesse chamar e essa pessoa vinha até a escola, dar aquele apoio, né? Sim, alguém assim, E talvez falar, da guarda tal. municipal mesmo. Isso, alguém assim né? de fora para vir. Responsável. Seria o ideal mesmo, né? Seria legal. Vocês conhecem o programa Criança Feliz? Que faz acompanhamento das crianças com visita domiciliar? Já ouviu falar sobre esse programa? Eu já ouvi falar nesse programa. Tá, então aqui nenhuma criança faz esse acompanhamento, não. A gente tem conhecimento. Não sei, porque eu acho que esse programa é um programa que é feito em outro lugar, que eles fazem o cadastro em outro lugar, não faz parte Sim. da escola, né? Tá. Eu já ouvi falar desse Criança Feliz. Aqui é um programa que acompanha, né, as crianças que fazem. Na verdade, eu não tive acesso a nenhuma criança que faz esse programa, né? Talvez eu tenha aqui no Conselho Tutelar, não sei. Tá. Você acredita que projetos e métodos pedagógicos podem ser utilizados para ensinar crianças a se protegerem de forma sutil de violência sem causar traumas? Foi o que aconteceu, né, com o projeto. Certeza. Com certeza. Deixa eu colocar aqui, esse ano eles vieram aqui. Na verdade, é guarda municipal. Isso. Isso é através de uma brincadeira, né, de um teatro, de uma história, né? Assim é que eles aprendem, né? Você percebe alguma articulação entre os setores de saúde, educação e assistência social em ações voltadas à prevenção da violência infantil, conforme previsto no PMPI? Vocês, a partir do momento, vocês que tiveram que chamar, né, os guardas para virem até a escola, mas eu não sei com que tipo de frequência esses programas são colocados na escola, mas pelo que eu entendi, tudo parte da escola mesmo, né? Porque assim, a gente vê, sabe que tem, né, projetos por aí, só que assim, só que a escola mesmo, que é a escola que tem que ir atrás. Tem que correr né? atrás. Não tem um que ir atrás, projeto né? efetivo que está sempre ali, que tem datas para estar sendo executado dentro da escola. Ainda mais em conjunto com saúde. Nunca vi, não. Eu lembro que quando eu estudava, tinha aquele sorrisinho lá que iam os dentistas na escola, faziam a escovação. Agora não tem mais, né? Aqui a gente tem. Aqui a gente tem a inscrição do dentista do ano passado, esse ano já está vindo uma, a gente tem. A escovação, que a gente que vai atrás e... Não, a dentista foi a prefeitura que mandou. Foi. A prefeitura mandou. Mas... Né? Aí a guarda, a gente foi atrás. Né? Assim, tem projetos que eles mandam as professoras trabalhar, né? A alimentação saudável, bullying, étnico-racial, né? Eles mandam as professoras trabalharem com esse projeto, dar as datas para elas trabalharem, mas tudo assim, feito dentro da escola mesmo. Então, assim, não vem uma pessoa de fora aplicar nenhum projeto aqui. Né? Saúde, então a gente ou conhece alguém, vai atrás de alguém, né, chama para vir, ou então fica só, né, com o professor e aluno mesmo. E quando a Andrea falou sobre quando vocês precisam ali acionar o psicólogo ali, tem um certo trabalho, né? Trabalhoso, não é algo assim imediato. Não é imediato. Demora, né? Não é imediato. Demora. A gente tem uma psicopedagoga na escola, fica só na sexta, né? Na sexta-feira. Então, assim, sempre ela vem, ela observa primeiro, a conversa, chama o pai com a mãe para conversar, sabe? Aí depois a professora faz um relatório, né, que passa pela gente, a gente lê, assina. Aí que vai ser encaminhado, tem que esperar. Então, assim, é demorado, né? Se fosse mais rápido, né, as coisas poderiam pegar outro rumo, assim, mais efetivo, né? Tá bom. Só mais duas agora. O PMPI
prevê o fortalecimento de serviços especializados de atendimento às crianças vítimas de violência. Você conhece ou já teve contato com algum desses serviços do município? CREAS, serviços psicológicos, escuta especializada? Deixa eu falar aqui. Eu já tive contato com pessoas desse CREAS que eles acompanhavam algumas crianças lá da outra escola, mas não é da primeira infância. Aliás, um aluno meu era da primeira infância, porque era pré, lá na escola de cima, e os outros eram maiorzinhos. E esse CREAS já assistia essas famílias, só que eu não vejo efetividade nisso, eu não vejo. Porque eu tive aluno que sumia da escola, por exemplo, 10, 15 dias letivo, e ele estava sendo assistido pelo CREAS. Isso é um tipo de violência na infância. Então, eu não vi efetividade nisso. Aí a gente tinha que buscar o conselho tutelar novamente, e o conselho tutelar ir atrás e procurar e saber o porquê. Então, assim, efetividade nisso eu não vi. Eu acho que deve ser assim, igual, poucas pessoas que tem para tomar conta da cidade inteira, né, André? Sim. Igual no caso da Pode assistência ser. social nossa que vem aqui, ela tava sozinha, por enquanto, né? Assim, até ela abriu os contratos agora de gente para trabalhar com ela. Então, assim, muitas escolas, né, André? É muita demanda para poucos profissionais contratados. Poucos profissionais, isso, exatamente. Efetivos. Muita demanda e pouco profissional. Poucos profissionais. Aí Então, não dá para aí atender não todo atende, mundo, não dá não para tem atender Com eficiência, com eficiência. também. Uma das metas do PMPI pode incluir o aumento das denúncias de violência infantil por meio de campanhas de conscientização. Vocês já tiveram contato com alguma dessas campanhas do município? Eu, particularmente, nunca. Não tem lembrança, não. Campanha. Qual que foi aquela que Contra a teve no ano violência? passado, de Girassol lá? Depois, acho que foi violência infantil, né? Teve uma caminhada no passado. Não tem muita Acho que lembrança. foi essa. Assim, Mas que tem, sim. eu acho que a falta de propaganda a respeito dessas campanhas, sabe? A falta de propaganda, a falta de ter umas reuniões, de abordar familiar também. Fazer isso dentro da escola, fazer isso fora da escola. Acho que seria muito mais efetivo se eles começar, quando fosse fazer uma campanha dessa, fosse uma campanha mesmo, que levasse a fundo, não só um panfletinho colorido, esparramado por aí, não. Palestras, com mães, com professores, com população em geral. Um movimento maior, né? Um movimento maior. Ali um evento de uma reunião só, uma Sim, uma às caminhada, vezes assim, fica um evento, uma caminhada, um evento que não sai dos muros da escola. Eu tive dificuldade para ter acesso, eu procurei muito. Por quê? Porque quem participa ou quem fica sabendo quem disso é fica só aqui quem está dentro. dentro da escola. Sim, E isso aí a gente já trabalha. Isso aí já é uma luta da escola, já é uma luta da educação. E com os meios assim, agora redes sociais, essas coisas, isso ia propagar muito bem, né? Muito Se a bem. prefeitura investisse, né, algo assim. Então, assim, notas, falta de empenho mesmo em programas, assim, não da parte de vocês, né? Mas assim, vindo de fora, de apoio, Isso, né? Porque assim, programas vocês no dia a dia aqui tem que lidar com muitas coisas, muitas demandas, coisas, né? Então, é importante sim separar um tempo para fazer esses programas, mas assim, precisa de apoio, né? Tanto Muito da prefeitura, da população também, né? Dos pais também, interesse para esse tipo de pais, campanha, isso. porque às vezes a criança às vezes sofre algo ali com os tios, aí a mãe ali por falta de às vezes conhecimento, ou às vezes de entender, de ter aquela aproximação com a criança, porque a gente sabe que existe isso, né? E acaba que não captando, né, a mensagem que a criança quer dizer. Então, assim, tem que partir também interesse, né, dos pais. Interesse dos pais. Até em reunião de pais mesmo, eu acho que essas campanhas deveriam ser propagadas em reunião de pais, falar sobre, mostrar vídeos,
Porque às vezes tem pai que acha que está educando, a criança vivendo debaixo de violência e acha que é educação. Eu estou educando meu filho, tá? Conscientização dos pais também, seria muito Conscientização dos importante, pais. né? As reuniões de vocês aqui, elas são frequentadas pelos pais, assim, de forma... Eles são Aqui bem, na escola é bem participativos. participativos. Bem participativos. Por exemplo, tiver uma reunião de pais, tiver uma pessoa para vir falar, igual às vezes eu chamo nutricionista, né? Um pedagogo que tem na escola, para falar também além do pedagógico, né? E os pais são bem participativos, vem bastante pais. Vem bastante. Deixa eu ver. Só isso. É isso, eu agradeço vocês pela colaboração. Imagina. Disponha.